Capítulo 31. Ontem fez um dia de sol, calmo e frio. Fui até o morro, conforme pensara. Minha governanta pediu-me para levar um bilhete à sua jovem ama e eu não recusei, pois a boa mulher não via nada de estranho no pedido. A porta da frente estava aberta, mas o portão continuava zelosamente trancado, como quando da minha última visita. Bati e chamei a Archa, ocupado entre os canteiros do jardim. Ele veio abrir e eu entrei. O rapaz é um belo tipo rústico. Desta vez reparei bem nele, mas parece fazer o possível por não tirar partido das suas qualidades. Perguntei se o Sr. Eative estava em casa. Ele respondeu que não, mas que viria para o almoço. Eram 11 da manhã e anunciei a minha intenção de entrar e esperar por ele, diante do que imediatamente largou as ferramentas e me acompanhou, mais como um cão de guarda do que como um substituto para o dono da casa. Entramos juntos. Caterine estava na sala, preparando hortaliças para o almoço. Pareceu-me mais taciturna e menos animada do que da primeira vez em que a vira. Mal levantou os olhos para mim e continuou na sua tarefa com o mesmo descaso para as mais corriqueiras normas de polidez que antes, não retribuindo, de nenhuma maneira, a minha reverência e os meus bons dias. Não me parece tão amável, pensei, quanto a senhora Dean quer me levar a crer. É muito bonita, sem dúvida, mas não é nenhum anjo. Easha ordenou-lhe que levasse as suas coisas para a cozinha. Leve-as você, retrucou ela, empurrando-as para longe. Tão logo terminou, e, sentando-se num banquinho junto à janela, começou a recortar figuras de pássaros e animais nas cascas de nabo que tinha ao regaço. Aproximei-me, fingindo querer ver o jardim, e, pelo menos no meu entender, deixei-lhe cair no colo o bilhete da senhora Dean, sem que Areton se apercebesse disso. Mas ela perguntou, em voz alta, o que é isso? E sacudiu. Uma carta de uma velha amiga, a governanta da granja, respondi, aborrecido por ela ter revelado a minha boa ação e temeroso de que se pensasse que era uma carta minha. Ela teria de bom grado apanhado, mas Areton foi mais rápido, pegou-a e colocou-a no colete, dizendo que o Sr. Eative Valéria primeiro. Ao ouvir isso, Caterine voltou-se silenciosamente de costas para nós e, disfarçadamente, tirou o lenço e levou aos olhos, ao que o primo, após ter lutado contra os seus bons sentimentos, puxou da carta e jogou-a no chão, aos pés dela, da maneira mais brutal possível. Caterine apanhou-a e leu-a ansiosamente, depois fez-me algumas perguntas a respeito dos habitantes, racionais e irracionais, da sua antiga casa e, olhando na direção dos morros, murmurou, num solilóquio, como gostaria de descer aquela colina montada em Mini. Como gostaria de subir aquele morro. Oh! Como estou cansada! Sinto-me embolorada, Areton. E reclinou a bonita cabeça no peitoril, com um misto de bocejo e suspiro, que lhe dava um ar de abstrata tristeza, não se importando nem querendo saber se a estávamos vendo. Senhora Eative, disse eu, após ter passado algum tempo calado, sabe que a conheço muito bem? Tão bem, que acho estranho a senhora não falar comigo. A minha governanta não se cansa de falar na senhora e de elogiá-la. Ficará muito desapontada, se eu voltar sem outra notícia a não ser que a senhora recebeu a carta e não disse nada. Ela pareceu pensar no que eu lhe dizia e perguntou, Ellen gosta do senhor? Muito, respondi, sem hesitar. Diga-lhe, continuou ela, que eu gostaria de poder responder à carta, mas não tenho com que escrever, nem mesmo um livro, do qual arrancar uma folha. Nem um livro. Exclamei. Como pode viver aqui sem livros, se me permite perguntar? Embora tenha à mão uma grande biblioteca, muitas vezes me sinto entediado. Na granja, se me tirassem os livros, ficaria desesperado. Eu também estava sempre lendo quando tinha livros, retrucou Caterine. Mas o Sr. Eative nunca lê e meteu na cabeça a ideia de destruir os meus livros. Há meses que não vejo uma letra. Ou melhor, uma vez passei em revista os volumes de teologia de Joseph, para sua grande irritação, e outra vez, Areton, descobri uma biblioteca secreta no seu quarto, alguns livros em latim e grego e alguns volumes de contos e poesia, todos velhos amigos.
Trouxe os últimos para cá, e você os arrecadou como uma pega junta colheres de prata, pelo simples prazer de roubar. Não lhe servem para nada, ou então você os escondeu com a má intenção de, já que não os pode ler, não deixar ninguém mais ter essa alegria. Quem sabe se a sua inveja não induziu o Senhor Eativa a tirar-me os meus tesouros? Mas tenho a maioria gravada na cabeça e no coração e disso vocês não podem privar-me. Eacha enrubesceu, ao ouvir a prima revelar o seu secreto acervo literário, e tartamudeou uma indignada defesa das suas acusações. O Sr. Areton está desejoso de aumentar a sua cultura, falei, acorrendo em defesa dele. Não o move a inveja e sim o desejo de emular os seus conhecimentos. Em poucos anos será uma pessoa culta. E, enquanto isso, quer me ver transformada em burra, replicou Catherine. Sim, às vezes ouço-o tentando soletrar e ler sozinho, e não imagina os erros que faz. Gostaria que repetisse Chevy Chase como o leu ontem, era de morrer de rir. Fique sabendo que o ouvi, e ouviu folhear o dicionário, para procurar as palavras difíceis, e depois praguejar porque não conseguia ler as explicações. O jovem, evidentemente, ficou furioso de ser objeto de troça pela sua ignorância e ridicularizado por tentar acabar com ela. Eu também achei aquilo de muito mau gosto e, lembrando-me do que a senhora D me contará a respeito da sua primeira tentativa de acabar com as trevas em que fora criado, observei, mas, Sr. Eative, todos nós começamos do nada e todos tropeçamos e vacilamos no início. Se os nossos mestres tivessem feito pouco de nós, em vez de nos ajudar, ainda estaríamos tropeçando e vacilando. Ora, retrucou ela, eu não quero limitar os conhecimentos dele, contudo, ele não tem o direito de se apropriar do que é meu e de torná-lo ridículo aos meus ouvidos com os seus erros crassos e a sua terrível pronúncia. Esses livros, sejam de prosa ou poesia, são para mim sagrados e detesto vê-los profanados por ele. Além do mais, ele escolheu os trechos que eu mais gosto de repetir, como que de propósito. O peito de Areton arquejou um momento em silêncio, ele estava num estado de mortificação e raiva que não era fácil suprimir. Levantei-me e, desejoso de lhe poupar embaraços, postei-me junto à porta, olhando a paisagem. Ele seguiu o meu exemplo e saiu da sala, mas logo voltou, trazendo meia dúzia de livros nas mãos, os quais jogou no regaço de Catherine, dizendo, pegue eles. Nunca mais vou querer ler eles ou pensar neles. Agora não os quero, retrucou ela. Sempre que os lesse pensaria em você e os odiaria. Abriu um volume que estava, visivelmente, muito manuseado e leu um trecho, à maneira hesitante de um principiante, deu uma risada e jogou longe. E escute só, continuou, provocadoramente, começando a ler uma velha balada do mesmo jeito. Mas o amor próprio dele não aguentava mais humilhações. Ouvi, e não posso dizer que o desaprovasse, o ruído sonoro de uma bofetada. A impertinente fizera o possível por ferir a sensibilidade, embora inculta, do primo e um violento tapa foi a única maneira que teve de pagar os tormentos morais por ela infligidos. Depois, juntou os livros e lançou-os ao fogo. Li no seu rosto um sentimento de angústia por ter de sacrificá-los. Imaginei que, ao vê-los se consumirem, ele recordava o prazer que já lhe tinham dado e o triunfo e a satisfação cada vez maior que esperara deles, e adivinhei o estímulo que ele tinha para os seus estudos secretos. Contentara-se com os trabalhos do campo e as diversões animalescas, até que Catherine surgira no seu caminho. Vergonha de ser escarnecido por ela e a esperança da sua aprovação haviam-no feito dar os primeiros passos, mas, ao invés de evitar o escárnio e ganhar a estima, os seus esforços para progredir só tinham produzido o efeito oposto. Sim, essa é a única vantagem que um bruto como você pode obter dos livros, alimentar o fogo. Gritou Catherine, mordendo o lábio ferido e com um brilho de indignação nos olhos. Acho melhor você calar a boca. Exclamou ele, furioso. A sua agitação pôs fim à conversa, avançou a passos largos para a porta, e dei-lhe passagem. Mas, antes que ele tivesse ultrapassado a soleira, o Sr. Eative, subindo o jardim, deu de encontro com ele e, pondo-lhe a mão no ombro, perguntou, que aconteceu, rapaz?
Nada, nada, respondeu ele, e afastou-se, para ruminar sozinho o seu sofrimento e a sua ira. Eatif ficou a olhá-lo e suspirou. Seria estranho se eu me contradissesse, murmurou, sem saber que eu estava atrás dele. Mas, quando busco o Pai no rosto dele, a cada dia que passa é a ela que encontro mais. Como diabos é ele tão parecido? Mal posso olhar para ele. Pôs os olhos no chão e entrou, a testa franzida. Havia em seu rosto uma expressão inquieta, aflita, que nunca antes lhe notara, e parecia mais magro. Ao vê-lo chegar, pela janela, a nora imediatamente fugiu para a cozinha, de modo que só eu fiquei na sala. Apraz-me vê-lo novamente de pé, Sr. Lockwood, disse ele, em resposta aos meus cumprimentos, em parte por razões egoístas. É difícil suprir a sua falta neste deserto. Mais de uma vez perguntei o que o teria trazido até aqui. Receio que apenas um capricho, respondi, ou talvez seja um capricho que me vai agora levar daqui. Partirei para Londres na próxima semana e devo avisá-lo de que não pretendo alugar a Granja Truchcroix além dos 12 meses do contrato. Acho que não voltarei a morar lá. Ah, sim. Está cansado de viver retirado do mundo, não? Perguntou ele. Mas, se veio pedir-me para deixar de pagar, a viagem foi em vão. Nunca perdoo dívidas a ninguém. Não vim pedir nada, exclamei, muito irritado. Se quiser, posso acertar contas já, e puxei da minha carteira. Não, não, retrucou ele, friamente. O senhor deixará o suficiente em depósito para cobrir as suas dívidas, se não voltar. Não estou com tanta pressa. Sente-se e almoce conosco. Um convidado sobre quem estamos certos de que não vai repetir a visita é, geralmente, bem-vindo. Catherine, traga as coisas para pôr à mesa. Onde é que você está? Catherine reapareceu, carregando uma bandeja cheia de facas e garfos. Pode almoçar com Joseph, murmurou Eatif, numa parte, e ficar na cozinha até o Sr. Lockwood ir embora. Ela obedeceu logo, talvez não tivesse desejo de desobedecer. Vivendo entre rústicos e misantropos, provavelmente não sabe apreciar gente superior quando a vê. Com o Sr. Eatif taciturno, de um lado, e Areton, absolutamente mudo, do outro, tive um almoço bem pouco agradável e despedi-me cedo. Teria saído pelos fundos, a fim de dar uma última olhadela a Catherine e aborrecer o velho Joseph, mas Areton recebeu ordens para conduzir o meu cavalo e o meu anfitrião veio pessoalmente acompanhar-me até a porta, de modo que não pude realizar o meu desejo. Que vida horrível se leva naquela casa, pensei, enquanto cavalgava pela estrada. Que coisa mais romântica do que uma história de fadas teria sido para a jovem senhora Linton Eatif se ela e eu tivéssemos iniciado um idílio, como a sua boa governanta desejava, e emigrado juntos para a agitada atmosfera da cidade.